Olá, pessoas! É muito importante que a gente olhe para o outro. E por que eu digo isso? Por que a gente às vezes deve prestar atenção no outro? Porque olhando para o outro, vendo suas características, nós passamos a entender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente tem como preconceitos, que a gente tem como regras. E é só olhando para o outro, é só percebendo o outro que a gente passa a perceber também aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano me irrita, fulano me incomoda. E se a gente pensar bem, a gente está jogando a culpa para o outro. Como se o outro fosse o culpado, como se o outro fosse responsável por esse momento de irritação que nós estamos passando. De fato, tem vezes que a pessoa quer provocar, que a pessoa tem esse interesse em chamar a atenção dessa maneira. Mas, às vezes, é o comportamento da própria pessoa. E nós, que estamos nos sentindo irritados, nos estamos nos sentindo incomodados, nós temos essa percepção baseado naquilo que nós mesmos achamos. Então, tem dois pontos. Primeiro, dizer que o outro me irrita, na verdade, eu estou jogando a culpa para ele com o intuito de que eu não precise pensar, porque é ele que faz alguma coisa. Né? E segundo ponto é que quando eu digo eu me irrito com determinada pessoa, com determinada ação, eu passo a observar aquilo que eu tenho para refletir, para de fato assim pensar sobre. Né? Por que eu me sinto tão irritado com isso? Muitas vezes a ação do outro não está nem direcionada a mim, mas mesmo assim eu tenho essa indagação ao outro, por que ele está me irritando. Então perceba que a irritação é minha, mas eu jogo a culpa no outro para que eu não tenha que lidar com ela. Para que eu não tenha que lidar com essa questão. E isso não quer dizer que é diretamente quando o outro está presente. Às vezes a gente se irrita com um comentário de alguém em um determinado texto que não tem nada a ver com a gente. Às vezes a gente se irrita com um vídeo, com algo que a gente está vendo e que a gente não participa daquela cena. Então já parou para pensar por que você se irrita com o outro? Né? Ao invés de pensar por que o outro te irrita, por que o outro te incomoda. É muito importante a gente analisar isso. Né? Por que eu me sinto irritado? Por que isso me incomoda? Por que a gente toma isso como se fosse pra gente? Né? Por que isso acontece? Às vezes são comportamentos e são formas de agir que nós gravamos por conta das nossas vivências e isso passa a ser algo que sempre que se repete nos incomoda. Né? Às vezes, quando a gente é criança, tem aquela comparação com outras crianças, convivência com outras crianças, e a gente vai guardando esses sentimentos, essas sensações, e também sempre tentando minimizar a própria culpa. Então a gente sempre joga para o outro. O outro me irrita com suas atitudes. Da mesma forma que a gente pode pensar que uma pessoa que tem uma determinada ação, ela não vai irritar todas as pessoas de fato. Né? Cada pessoa vai ter a sua forma de lidar com aquilo. Né? Então, aquilo que me irrita pode não irritar uma pessoa que está vendo a mesma cena. E é importante entender que cada um vai ter uma forma de agir, mas também é importante entender que eu devo sempre me perguntar por que será que eu me irrito com determinadas situações? O que será que está mexendo aí na minha mente que faz com que eu me sinta irritado? Também a irritação está ligado ao mundo perfeito, né? Ao mundo ideal, ao mundo que eu gostaria que fosse, que as pessoas fossem da forma que eu quisesse que elas fossem, que as opiniões fossem dadas da mesma forma que eu gostaria que fossem feitas. E nós temos que entender que não é dessa forma que as coisas acontecem. Existe um mundo ideal, que é aquele que eu imagino e que eu gostaria que fosse, que todas as pessoas agissem da maneira que eu
gostaria que elas agissem, ou até mais, assim, determinante, da maneira que eu queria que elas agissem. Tem também um mundo imaginário, que é a minha interação com a realidade baseado naquilo que está acontecendo, né? E aí sim a minha irritação. E também tem o mundo real, as atitudes de fato das pessoas de exporem suas situações, exporem suas atitudes, seus momentos, né? Então, é sempre importante entender que colocar a culpa no outro me isenta de pensar nas minhas próprias atitudes. Então, nem sempre é o outro que me irrita, mas sim eu que me irrito com a atitude que o outro está tomando, com a situação, com a cena. E aí, quando eu trago para mim, fica muito mais fácil de mudar, muito mais fácil de refletir para reduzir essa carga um tanto quanto negativa da atitude do outro, né? Para reduzir esses pensamentos ruins que me afetam. Por quê? Porque é muito mais fácil mudar a mim mesmo, mudar a minha forma de ver o mundo, mudar a minha perspectiva de mundo ideal, do que mudar de fato a realidade, as outras pessoas e suas atitudes. Essa é a dica de hoje. Com o que você se irrita? Um abraço e até a próxima.